É quanto tempo Luiz Stuhlberger leva gerindo o Fundo Verde. E nesse período, ele entregou mais de 10.000% de retorno acumulado. 10.000%. Enquanto o CDI acumulado no mesmo período ficou em torno de 6.000%. Isso não é sorte. Isso é método. E o método dele está exposto agora mesmo. Em posições que qualquer pessoa física na B3 pode replicar. Mas quase ninguém está olhando. Tem um padrão escondido nessa carteira que 90% dos analistas da B3 ignoram completamente. Não é o ativo isolado. Não é o setor. É a lógica por trás da combinação de posições que Stuhlberger monta quando o Brasil está em modo caos. E o Brasil está em modo caos agora. Quando você enxergar esse padrão, e você vai enxergar nos próximos minutos, vai entender porque ele nunca perde o sono enquanto o Ibovespa cai 3% num dia e o dólar dispara. Porque ele já montou o tabuleiro antes da partida começar. Luiz Stuhlberger fundou a Verde Asset Management e, desde 1997, o Fundo Verde nunca fechou um ano com retorno abaixo do CDI por mais de 2 anos seguidos. Isso num país que passou por crise do real, apagão elétrico, escândalo da Lava Jato, pandemia e agora uma crise fiscal que o governo ainda não sabe como resolver. A filosofia dele é simples na superfície. Proteção primeiro. Ganho depois. Ele não tenta acertar o topo. Ele não tenta acertar o fundo. Ele monta posições que sobrevivem ao erro. E quando o mercado confirma a tese, a posição já está no lugar. Agora, com a Selic em 13,75% ao ano, o dólar oscilando entre R$ 5,00 e R$ 5,50. E o mercado de olho em cada declaração do Ministério da Fazenda sobre o arcabouço fiscal. As posições conhecidas do Fundo Verde fazem todo o sentido dentro dessa lógica. Vamos decodificar uma a uma. Começa pela posição que mais chama a atenção. USD-BRL. Dólar contra real. Stuhlberger está comprado em dólar. E isso, num fundo brasileiro, é um sinal. Por quê? Porque quando um gestor que vive e respira Brasil decide se proteger na moeda americana, ele está dizendo uma coisa muito clara. O risco fiscal interno está além do que o mercado está precificando. Pensa comigo. O governo federal projetou um déficit primário que o mercado ainda não digeriu completamente. O teto de gastos foi substituído pelo arcabouço fiscal. E a credibilidade desse novo mecanismo ainda está em teste. Qualquer ruído político, qualquer revisão de meta fiscal, o dólar salta. E Stuhlberger já está do lado certo dessa aposta. Mas não para por aí. Olha a segunda posição. NTNB. Título público atrelado à inflação. A NTNB longa. Os papéis com vencimento em 2035, 2045, até 2055. Está pagando IPCA mais 6% ao ano. IPCA mais 6. Deixa isso pousar um segundo. Isso significa que se a inflação ficar em 5% ao ano, você recebe 11% de retorno real garantido pelo Tesouro Nacional. É o tipo de rendimento que fundos soberanos do mundo inteiro disputariam numa fila. E Stuhlberger está comprado nisso. Por que agora?
Porque com a Selic alta por mais tempo, os preços dos títulos longos caíram, o que significa que os yields subiram. E ele compra exatamente quando a maioria está com medo de duration, com medo de travar o dinheiro longo. Esse é o padrão. Comprar o que dói, antes de virar moda. Agora vem a parte que mais gente física pode acessar. Petri 4 e VALE 3. Petri 4. Petrobras preferencial. Dividend yield histórico que chegou a passar de 20% ao ano em certos períodos. A empresa gera caixa de forma brutal. No terceiro trimestre de 2024, o lucro líquido foi na casa dos 30 bilhões de reais. Num único trimestre. O risco? Político. Sempre político. Qualquer mudança de gestão, qualquer interferência do governo no preço de combustível ou na política de dividendos. E o mercado castiga. Mas Stuberger está comprado. O que diz que, na sua leitura, o fluxo de caixa é robusto demais para o governo sacrificar por muito tempo. Vale 3 conta outra história. É exposição ao minério de ferro, ao crescimento chinês, ao dólar, porque a Vale recebe em dólar e tem custos parcialmente em real. É uma posição que funciona como hedge duplo. Se o dólar sobe e a China não trava, a Vale performa e fecha o portfólio com B3SA3, a própria bolsa brasileira. Isso é filosófico. Stuberger está apostando que o mercado de capitais brasileiro vai crescer. Mais investidores pessoa física, mais IPOs, mais volume. A B3 é um monopólio regulado. Não tem concorrência. Cada operação feita na bolsa passa pela B3. Cada compra que você faz de PETR4, de VALE3, de qualquer FII, gera receita para B3SA3. O PL de B3SA3 hoje está historicamente abaixo da média dos últimos 10 anos. O que um gestor como Stuberger enxerga nisso? Ponto de entrada. Aqui está o que o investidor comum não está vendo. Enquanto o varejo está migrando para CDB de banco pequeno pagando 120% do CDI e chamando isso de estratégia conservadora, Stuberger está montando uma posição que captura 3 cenários ao mesmo tempo. Se o dólar sobe por causa da crise fiscal, a posição em USD-BRL protege. Se a inflação fica alta por mais tempo, a NTNB entrega retorno real. Se o mercado se recupera com a queda da Selic no horizonte. Petri 4, Vale 3 e B3SA3 sobem. Não é uma aposta em um cenário. É uma estrutura que sobrevive a múltiplos cenários. O ângulo contrário existe. Tem gestores e analistas de casas como XP e Itaú BBA, que argumentam que PETR4 carrega risco político inaceitável com o governo atual. Que qualquer intervenção na política de dividendos destrói o TICS inteiro. Faz sentido? Faz. O risco é real. Mas aqui está o ponto. Stuberger não está ignorando esse risco. Ele está precificando esse risco e concluindo que o mercado está exagerando no desconto. Enquanto o investidor comum está esperando o cenário perfeito para entrar, Stuberger já está dentro, com proteção montada. Esse é o padrão. Essa é a diferença. Agora traduz isso para a sua carteira.
Você não precisa de 10 milhões de reais para replicar a lógica de Stuberger. Você precisa de framework. Primeiro, você acredita que o risco fiscal brasileiro está subestimado pelo mercado? Se sim, uma posição em dólar, seja via ETF cambial na B3, seja via fundo hedge cambial, pode fazer sentido como proteção, não como aposta, como seguro. Segundo, você tem horizonte de longo prazo e aceita a volatilidade dos juros? Se sim, NTN-B longa via Tesouro Direto pagando IPCA mais 6% é uma das melhores assimetrias disponíveis no mercado hoje. Você trava esse yield agora. Se a Selic cair e os títulos subirem de preço, você lucra 2 vezes. Terceiro, você aguenta o risco político de PETR4 e VALE3? Se sim, o dividend yield histórico e a geração de caixa justificam uma posição. Mas não concentre. Esse é o erro que o varejo comete. Stuberger tem essas posições dentro de uma estrutura diversificada. Você também precisa. Atenção ao risco que ninguém menciona. Mudança de legislação. O Brasil tem histórico de alterar regras de dividendos, de concessões, de câmbio, às vezes do dia para a noite. Qualquer posição que você montar precisa considerar que o ambiente regulatório pode mudar. Posicione tamanho de acordo com esse risco. Luiz Stuberger vai manter a posição em PETR4 mesmo que o governo interfira na política de dividendos mais uma vez. Porque ele sabe que uma empresa que gera 30 bilhões de reais de lucro por trimestre não consegue ficar devendo pro acionista por muito tempo. O fluxo de caixa vai forçar a distribuição. Mais cedo ou mais tarde,